Ele é considerado um dos deuses da guitarra. Com seu estilo inovador e técnicas revolucionárias, ele transformou a guitarra e deixou uma marca profunda no rock. Vem descobrir quem foi Jimi Hendrix. Seu nome de batismo era Johnny Allen Hendrix, e ele nasceu no dia 27 de novembro de 1942 em Seattle, Washington. Filho de James Allen Hendrix e Lucille Hendrix, sua infância foi marcada por uma série de desafios. Seu pai, um ex-soldado, trabalhou em diversos empregos para sustentar a família, mas instabilidade financeira era uma constante luta. Já sua mãe, após a separação, teve uma vida difícil e passou por alguns relacionamentos turbulentos. Até o dia 2 de fevereiro de 1958, quando faleceu em decorrência a uma cirrose. E para Hendrix, a separação dos pais, a luta financeira e o falecimento da mãe contribuíram para um ambiente instável durante toda a sua infância e adolescência. No entanto, apesar das dificuldades, a família sempre teve um amor profundo por ele. Inclusive, sua avó materna, descendente de nativos americanos Cherokee, o apoiava musicalmente, e foi uma das responsáveis por inspirar o forte sentido de orgulho dos seus ancestrais nativos em Jimi. E mesmo sua infância tendo sido difícil, foram pequenas experiências que moldaram a sua personalidade e criatividade, influenciando profundamente sua música e sua visão artística. Criatividade que podia ser vista em pequenos detalhes, como quando Jimi Hendrix, que trabalhava na retirada de sucatas junto ao seu pai, encontrou um ukulele, instrumento de 4 cordas, que tinha apenas uma corda, mas que mesmo assim o encantou. Seu pai, após ver como ele ficou encantado pelo instrumento, com muita dificuldade comprou por apenas $5 uma guitarra acústica, colocando Jimi no caminho de sua futura vocação. Já sua adolescência foi marcada por um envolvimento crescente com a música, e embora enfrentasse desafios, incluindo a necessidade de trabalhar em diversos empregos para ajudar a sustentar a família, sua experiência com a música começou a se aprofundar, levando-o a se apresentar em clubes locais e formar suas primeiras bandas. E essas experiências foram cruciais para o desenvolvimento de seu talento e sua eventual ascensão ao estrelato. Mas antes do estrelato, Hendrix chegou a frequentar a escola. Porém, seu desempenho acadêmico era irregular e ele acabou abandonando os estudos ainda no ensino médio. Já em 1961, Hendrix alistou-se ao exército, juntando-se à 101ª Divisão Aerotransportada, em Fort Campbell, no Kentucky, como paraquedista. Ele, inclusive, se alistou como voluntário para a Guerra do Vietnã, mas não chegou a ir a combate, pois ele serviu por menos de um ano e recebeu dispensa. Durante o período da dispensa, ele tocou em várias bandas de apoio, o que lhe deu experiência prática e oportunidades para desenvolver suas habilidades. Esses anos de trabalho e suas experiências no exército foram fundamentais para sua preparação antes da carreira musical realmente decolar. Em 1965, Hendrix assinou um contrato de gravação por 3 anos, com o empresário Ed Chaplin, recebendo 1% dos direitos em gravações com o Curtis Knight. E já por volta de 1966, Hendrix tinha sua própria banda, a Jimmy James Blue Flames, e foi nesse período que ele conheceu o músico Frank Zappa, enquanto a banda de Frank tocava no Greenwich Village. Inclusive, foi Zappa que apresentou a Hendrix o recém-criado pedal wah-wah, pedal de efeito sonoro do qual Hendrix rapidamente se tornou mestre notável, e que se transformou em parte integrante de sua música. Mas o ponto de virada na carreira de Hendrix só aconteceu quando ele foi descoberto por Chas Chandler, baixista do famoso grupo de rock britânico The Animals. Chandler levou Jimi para a Inglaterra, onde ele foi agenciado, e com a ajuda de Chandler, Hendrix formou uma nova banda, a The Jimi Hendrix Experience, com o baixista Noel Redding e o percussionista Mitch Mitchell. Com a banda formada, suas primeiras apresentações em clubes de Londres começaram a ficar conhecidas, e o nome da nova estrela do rock se espalhou pela indústria musical britânica. E isso gerou curiosidade em outros músicos que começaram a comparecer aos pequenos shows da banda. Eric Clapton, Jeff Beck, tal como os integrantes dos Beatles e o The Who, se tornaram figurinhas carimbadas nos shows. E com a crescente fama da banda, os produtores imediatamente encaminharam Hendrix para o selo que produzia a banda The Who, o Track Records. E o primeiro single desta parceria, uma regravação de Hey Joe, se tornou quase que um padrão para as bandas de rock da época. Já em 1967, o grupo lançou seu primeiro álbum, Are You Experienced?, uma mistura de baladas psicodélicas e blues tradicional. E o álbum ficou reconhecido por muitos como o melhor álbum de estreia de todos os tempos. E chegou a ser eleito o 5º álbum mais importante da era do rock em 2001. Não tendo chegado ao número 1 em vendas na época do lançamento, pois Sgt. Pepper's dos Beatles foi lançado na mesma época. E foi esse início meteórico que estabeleceu Jimi Hendrix como uma força criativa e transformadora, definindo seu papel como um dos maiores guitarristas de todos os tempos.
e lançando as bases para uma carreira extraordinária que continuaria a evoluir e impactar o cenário musical global. E após o sucesso do álbum de 1967, sua carreira ganhou ainda mais força com o lançamento de 2 álbuns igualmente revolucionários, Axis Bold as Love e Electric Ladyland, fazendo com que Jimmy se tornasse conhecido por suas performances ao vivo exuberantes e inovadoras. Performances como a histórica apresentação no festival Monterey Pop, onde no meio da canção Wild Think ele incendiou sua própria guitarra, assim como sua apresentação no festival Woodstock, que se tornou um marco do rock, fazendo de Hendrix um símbolo da era psicodélica e do movimento cultural dos anos 60. E assim como sua música, sua vida amorosa também foi marcada por momentos intensos. E entre seus relacionamentos mais conhecidos estão os envolvimentos com a modelo Linda Keith e a escritora Cat Ettingham. Linda conheceu Jimmy enquanto ele se apresentava em Nova York. E fascinada pelo músico, a modelo decidiu que o ajudaria a ganhar notoriedade no cenário musical e a ser reconhecido, chegando a organizar algumas reuniões para Jimmy e até mesmo emprestar o violão de seu então namorado da época, Keith Richards. Inclusive, foi Linda que insistiu para Chess Chandler conhecer Hendrix. E mesmo Linda tendo sido uma das maiores apoiadoras na carreira musical de Hendrix na época, ela era vista como uma má influência, pois ela estava tendo sérios problemas para se livrar da dependência química. E antes mesmo de Hendrix mudar-se para Londres, o relacionamento dos dois havia acabado, pois Linda descobriu que Hendrix estava ficando com outra modelo na mesma época. Já Cat e Jimmy conheceu logo após se mudar para Londres. O relacionamento deles ficou conhecido por ser profundo e apaixonado, com Cat frequentemente aparecendo ao lado de Hendrix durante suas turnês e compromissos públicos. Mas apesar da intensidade e do carinho mútuo, o relacionamento eventualmente sofreu com as pressões da vida pública e os desafios pessoais, e eles acabaram se separando em 1969. Além desses relacionamentos, Hendrix teve outros casos e interesses amorosos ao longo de sua vida, muitos dos quais foram marcados por sua natureza itinerante e a pressão de sua crescente fama, como foi o caso de seu relacionamento com Eva Sundquist, que Jimmy conheceu em um encontro casual em um trem de Estocolmo em 1968, enquanto o músico estava em turnê. Desta relação casual nasceu James Daniel Sundquist, em 5 de outubro, precisamente 9 meses após Eva conhecer Jimi Hendrix na Suécia. Com isso, Hendrix teve 2 filhos, James e Tamika, nascida no dia 11 de fevereiro de 1967, fruto de seu relacionamento com Diana Carpenter. E para além de seus intensos e tumultuados relacionamentos, seu impacto na música foi amplamente celebrado com prêmios e honrarias que refletem sua importância na história do rock. Durante sua carreira, Hendrix ganhou elogios por seu talento inovador. E embora não tenha recebido muitos prêmios formais em vida, suas conquistas incluem aclamações da crítica e popular. A revista Rolling Stone frequentemente o lista entre os melhores guitarristas de todos os tempos. E mesmo após seu falecimento em 1970, o reconhecimento continuou a crescer. Em 1992, ele foi introduzido no Hall da Fama do Rock, uma das maiores honrarias da música. Em 2005, foi incluído no Hall da Fama da Música britânico. E em 2010, foi reconhecido pelo Grammy Hall da Fama, sendo amplamente reconhecido pela mídia e por outros músicos durante e após sua carreira musical. Porém, a vida de Jimi Hendrix como uma grande estrela do rock tinha seu lado negativo, pois ele enfrentou vários vícios e desafios pessoais que marcaram sua vida e impactaram sua carreira. Sua luta com substâncias foi uma das questões mais complexas e trágicas de sua existência, pois a partir do final dos anos 60 ele começou a usar certas substâncias de maneira mais intensa. E embora ele tenha experimentado algumas substâncias como parte dos jovens da época para explorar novas formas de expressão artística, seu uso descontrolado trouxe consequências fatais. Ele frequentemente se envolvia em episódios de comportamento errático e agressivo, e suas escolhas pessoais estavam se tornando uma preocupação crescente para aqueles que o rodeavam, tanto que em 1969 chegou a ser preso no Aeroporto Internacional de Toronto, após descobrirem que ele estava levando consigo uma substância ilegal na bagagem. Porém, mais tarde foi colocado em liberdade depois de pagar uma fiança de $10 mil. Além dos vícios, Hendrix enfrentou outros desafios pessoais que afetaram sua vida. A instabilidade emocional e a pressão constante da fama foram fortes fatores. O sucesso repentino trouxe consigo um nível de estresse que ele teve dificuldade em gerenciar. A pressão para manter sua imagem pública e o peso das expectativas da indústria musical contribuíram para sua angústia. E Hendrix também precisou lidar com questões de saúde física que foram exacerbadas por seu estilo de vida. A combinação de uso de substâncias e o estresse levou a uma série de problemas de saúde. Seus últimos anos foram marcados por uma crescente luta contra problemas físicos e mentais. Na noite de 17 para 18 de setembro, Hendrix havia passado a maior parte da noite em uma festa.
e após sentir-se mal voltou ao seu apartamento e tomou um coquetel de remédios para dormir. Na manhã do dia 18 de setembro de 1970, em Londres, aos 27 anos, Jimi Hendrix foi encontrado inconsciente por sua namorada, Monica Danneman, que tentou reanimá-lo sem sucesso. Uma ambulância chegou a ser chamada, mas já era muito tarde. Segundo a autópsia, seu falecimento foi devido a uma asfixia provocada por seu próprio vômito depois de uma intoxicação por comprimidos e excesso de álcool. O funeral de Jimi Hendrix foi realizado no dia 1º de outubro de 1970, na igreja St. Mary, em Londres. A despedida foi relativamente privada, com a presença apenas de familiares próximos e amigos íntimos. Entre os presentes estavam alguns de seus colegas músicos e artistas, como Eric Clapton e Paul McCartney, que prestaram suas homenagens ao amigo. Já o enterro ocorreu no cemitério Greenwood, em Seattle, onde sua sepultura se tornou um local de peregrinação para fãs do mundo todo. E mesmo após o falecimento, seu legado continuou a crescer. Ele é lembrado não apenas por suas inovações musicais e performances memoráveis, mas também pelo seu papel em redefinir a guitarra e o rock. Tributos e homenagens a Hendrix são realizados até os dias de hoje. Livros, filmes e documentários já foram produzidos para contar a sua vida, e seu estilo e música continuam a influenciar e inspirar novas gerações de músicos. O falecimento prematuro de Jimi Hendrix aos 27 anos, junto à sua vida turbulenta e seu impacto cultural, o consolidaram como uma lenda do rock e um símbolo eterno da era psicodélica. Obrigada por assistir ao vídeo sobre quem foi Jimi Hendrix. Para receber mais conteúdo sobre Jimi Hendrix e outros ícones do rock, inscreva-se no nosso canal e ative o sino de notificações para receber todas as novidades. Até o próximo vídeo.